Olá, vamos iniciar mais um Farol Global transmitido diretamente aqui dos Estados Unidos, avaliando a situação do mercado americano e mercado internacional e os seus impactos no mercado brasileiro. Hoje, num dia onde nós tivemos o domínio dos ursos no mercado, uma forte queda, a queda mais intensa no mercado americano desde no meio do ano retrasado, para um único dia. Nós tivemos aí uma queda no S&P fechando aí em 2,3%, Dow Jones em 2,5%, Nasdaq 2%. Então foi um dia bastante movimentado. O dia iniciou com o Non-Farm Payroll, o relatório do mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos, que veio acima da expectativa do mercado, sugerindo aí uma economia ainda mais aquecida do que os economistas previam. E o aspecto mais importante desse relatório não foi nem o nível de criação de empregos, mas o crescimento dos salários. Pela primeira vez em muito tempo nós tivemos um crescimento significativo aí do salário médio do trabalhador americano. Por que isso é importante? Porque o aumento de salário sugere aí um aquecimento da economia, mais salário na mão do trabalhador significa mais consumo significa pressão sobre os preços significa inflação, E a gente ainda nem começou a ver os efeitos, ou começou muito lentamente a ver os efeitos dos cortes de impostos feitos, aprovados no ano passado pela administração Trump. Então, alguém poderia pensar, poxa, mas se há uma notícia positiva em relação à economia, nós não deveríamos ter aí a bolsa subindo? Não é tão simples, Nós sabemos que o mercado é um jogo de expectativas e um jogo de timing. Quando o mercado de ações sobe, geralmente ele não está precificando o agora, ele está precificando qual vai ser a situação da economia daqui 6 meses a um ano. Então ele já vinha subindo há muito tempo com a expectativa de melhora da situação econômica. Hoje, com esse relatório, ficou mais claro para o mercado a possibilidade da inflação produzir uma alta um pouquinho mais forte do que se imaginava, o que faria com que o Fed tivesse que subir os juros no ritmo mais forte. Portanto, a gente viu aí os juros dos treasuries subindo novamente, Podemos ver aí os treasuries de 10 anos chegando a 2,83% de yield, o que é um patamar bem alto, em relação à média dos últimos vários meses. E nós podemos ver na curva de juros, os títulos de 30 anos já ultrapassando novamente a faixa dos 3, batendo aí em 3,08 hoje. E essa curva vai ficando mais achatada, Essa parte aqui mais curta da curva começa a subir e nós não temos o mesmo ritmo de alta dos juros na parte mais longa da curva. E uma curva achatada significa aí a possibilidade de alguma recessão. Não é um indicador de timing de poucos dias, mas o mercado começa a precificar aí uma desaceleração na alta, das ações, até porque se nós avaliarmos o yield de dividendos de todos os papéis do S&P, nós vamos ver aí um yield na faixa de 1,75%, enquanto o yield dos treasuries de 10 anos vão ultrapassando a faixa de 2,8%, ou seja, 2,8% de yield de treasury, que oferece aí usualmente uma volatilidade menor, com o S&P dando um yield de 1,75%, sendo que o mercado já subiu um monte, o mercado de ações. Então, isso começa a pesar no mercado. Os juros em alta, a segunda fase usualmente de juros em alta, nós já tivemos a primeira fase desde o início do ano passado. A primeira fase de juros de alta, historicamente, acontecem com as ações também em alta. A segunda fase já pode iniciar um peso para o mercado de ações continuar
subindo, né? Então vamos dar uma olhada aqui no gráfico do S&P para ver, né, para observar mais claramente essa queda. A gente pode observar aí esse candle bem representativo, né, atingindo o LTA mais curta, que vem desde o fundo de novembro. O mercado já atingiu essa LTA, atingiu também uma linha de referência aqui. Essas duas linhas passam mais ou menos nesse patamar de 2.750 pontos, né? 2.754 pontos mais ou menos, que foi onde o mercado fechou hoje. E nós tivemos a perda da média de 21 períodos. O mercado então já encontra um primeiro suporte, mas tem algum espaço até o suporte dado pela mínima do início do ano, né? Aqui em 2.670 pontos, que seria um objetivo no caso de continuação dessa queda. De qualquer forma, o aumento brutal da volatilidade, uma queda que não acontecia há mais de um ano e meio, sugere aí algum estresse para o mercado, né? E a gente tem que ficar atento, porque nós podemos estar observando aí as primeiras fases de alguma reversão. Por enquanto ainda é cedo para afirmar que nós temos uma reversão da tendência de alta, mas já é um primeiro sinal, né? E não deixa de ser um sinal também dessa aversão maior ao risco da queda do Bitcoin nos últimos dias. O Bitcoin é um fenômeno complexo, a gente já falou um pouquinho disso aqui na Liberta. Tem uma série de variáveis aí que tem que ser avaliadas para a gente falar em Bitcoin, mas uma dessas variáveis não deixa de ser uma propensão maior ao risco, né, que os investidores têm para comprar ativos dessa natureza. E eu me pergunto se a eventual correção mais forte aí do Bitcoin, né, não podemos esquecer que fez um topo aí na faixa de 20 mil dólares e agora perdeu um suporte importante aí na zona dos 10 mil, 10.700. Se essa correção mais aguda do Bitcoin também não sugere aí o estouro de uma bolha de ativos de maior risco, né? De qualquer forma, o papel ou o ativo, ou como queiram chamar, né, a moeda digital, a cryptocurrency, apresenta uma forte queda e perdeu um suporte importante, consolidando uma tendência de baixa no gráfico diário, com um suporte mais consistente, e por simetria nós teríamos a possibilidade de buscar esse patamar na faixa de 5.400 dólares, né, com uma resistência forte agora nessa zona que vai de 10 mil até 10.700 dólares. Caso voltar a esse patamar, dificilmente vai ultrapassar facilmente, né, esse patamar aí dos 10 mil dólares. E para completar essa situação de estresse no mercado americano, talvez que favoreceu aí ou até aumentou esse nível de estresse, nós tivemos aí no cenário político o lançamento, né, a liberação, na verdade, de um dossiê por parte da Casa Branca, que veio do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos, que sugere algum tipo de atuação política do FBI, do Departamento de Justiça, favorecendo a então candidata Hillary Clinton e perseguindo o hoje presidente Donald Trump, né? Essa é a sugestão do memorando. É algo bem grave, sugere uma crise grave entre poderes e, enfim, acho que vai ser um assunto muito falado, muito questionado. Há uma verdadeira guerra aí de versões. Os democratas dizem que o Trump está utilizando isso para tirar a importância da investigação em relação ao tal conluio russo, mas os republicanos estão dizendo que não, né, que isso é um escândalo pior do que o Watergate, demonstrando a politização, digamos assim, de órgãos que deveriam ser neutros, como o Departamento de Justiça e o FBI. Qualquer que seja o caso, nós temos aí a demonstração de uma guerra em curso, instituições importantíssimas, né, para os Estados Unidos, e obviamente que isso pode produzir mais volatilidade no futuro próximo, né? Seja pela confirmação completa dessas alegações por parte dos republicanos, seja por uma
busca aí do FBI, Departamento de Justiça, em dar o troco, né? Qualquer que seja o caso, nós devemos ter mais volatilidade política aí no curto prazo, ok? Então esse é o resumo do que aconteceu no mercado americano. Obviamente que isso repetiu também no mercado brasileiro, com queda da bolsa e alta no dólar, né? Esse clima de maior aversão ao risco que marcou esta sexta-feira, a queda mais forte no único dia em um ano e meio, né, de mercado. Então